Olá, bom dia. Olá, pessoal. Bom dia. Segunda-feira, 25 de março. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Uma pesquisa revela: 1 em cada 5 pessoas que fazem o teste de AIDS não busca o resultado. Você vai conhecer um programa de computador que faz leitura de telas para pessoas com deficiência visual. O Jornal Visual começa agora. O único em rede nacional que você assiste em Libras. Uma pesquisa revela um dado preocupante. 1 em cada 5 pessoas que fazem o teste de AIDS não busca o resultado. O levantamento é do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo. Entre janeiro e dezembro de 2012, foram realizados 867 testes convencionais de HIV. Mais 20% do total, 1/5 das pessoas, não voltou para buscar o resultado. Para este especialista, os pacientes têm medo de estar contaminados e preferem não saber se deu positivo ou negativo. Mas ele alerta que quanto antes se souber a resposta, mais fácil tratar a doença ou mesmo evitar o surgimento dela. A partir do contágio até a primeira manifestação de doença pode perdurar pelo menos uns 10 anos. Então, à medida em que nós fazemos um diagnóstico mais precoce, nós impedimos esse indivíduo de evoluir para a AIDS, ou seja, para o momento em que ele tenha doenças oportunistas. Os últimos dados do Ministério da Saúde indicam mais de 34 mil novos casos da doença em 2010. A AIDS ainda atinge mais os homens do que as mulheres. Mas este quadro vem mudando. Em 1989, eram 6 casos de AIDS no sexo masculino para cada um no feminino. Em 2010, a taxa foi de 1,7 casos em homens para cada um em mulheres. Neste centro de referência, são feitos testes rápidos para detectar a contaminação pelo HIV. O método é simples e leva menos de 2 horas até o resultado final. Basta uma gota de sangue obtida em uma picada. A diretora do centro de testagem explica que, se der positivo, o paciente recebe acompanhamento médico e psicológico ainda no local. Lembrando sempre que o teste de HIV, neste momento, ele demora 60 dias para mostrar para a gente se o resultado está correto ou não. Então, se eu vivi uma situação de risco ontem sem usar o preservativo, se eu fizer o teste hoje, ele pode vir com resultado negativo e daqui a 60 dias ele pode mudar. Então, sempre é importante lembrar que tem esse período que a gente chama de janela imunológica para ter certeza do resultado do teste. Quem busca uma vaga no mercado de trabalho sabe da importância de se qualificar. Cursos de reciclagem, aperfeiçoamento e idiomas são fundamentais para aqueles que pretendem garantir bons empregos e salários. E a chegada de grandes eventos à capital mineira aquece o setor de serviços. Élida se esforça para aprender inglês. O nível ainda é o básico, mas já dá para se comunicar. Welcome to Mercado Central. Good morning. Élida Spink. May I help you? Ela trabalha na administração do Mercado Central, uma atração para quem vem de fora. E as aulas são aqui mesmo, de segunda a quinta, depois do expediente. Élida tem certeza, a capacitação vai ajudar a recepcionar melhor os turistas e conquistar futuras oportunidades de trabalho. Você tendo uma segunda língua, independente dela, se é o inglês ou uma outra língua, você já é bem visto na empresa, né? Então, acho que vai estar me ajudando bastante. João Paulo é? I'm Security, eu sou segurança. Para o vigilante, aprender o idioma é fundamental para esclarecer as dúvidas de muita gente. E não é que ele está afiado. De repente, um turista não informado pode estar circulando, fumando pelo mercado. Eu poderia me aproximar dele e falar, please, prohibited smoke in here. Proibido fumar aqui. Look at the signs. Olhe os avisos das placas. Como os funcionários do mercado, aqui em Minas, muitos profissionais e empresas estão em busca de aprimoramento, focados no que virá por aí. Copas das Confederações do Mundo, shows, Olimpíadas. Afinal, participar da realização de grandes eventos significa também geração de emprego, renda, lucro e experiência no currículo.
Para quem quer se qualificar, mas o dinheiro está curto, boa opção é recorrer aos cursos gratuitos. O Estado oferece vários. A intenção é capacitar o trabalhador para conquistar o carisma e o interesse dos visitantes. Afinal, bem recebidos, eles voltarão. Quando o turista chega e ele percebe que a cadeia produtiva está organizada, tem um atendimento de qualidade, ele volta, ele faz propaganda positiva e o fluxo tende a aumentar. Então a qualificação ela tem que ser trabalhada muito nesse sentido. Este empresário acredita no potencial que a cidade oferece. Ele foi um dos responsáveis por trazer Elton John a Belo Horizonte. Satisfeito com o resultado, a expectativa é promover daqui para frente mais shows do mesmo porte. No nosso planejamento, a gente pretende, no mínimo, uns 2 shows de porte por ano. Mas eu acho que isso deve ser um pouco mais. Mas, no mínimo, 2, que eu acho que já é um bom começo e atende bastante. Então, a gente já tem para o segundo semestre desse ano previsto mais uma atração. Olha só, o Instituto Nacional do Câncer nos Estados Unidos divulgou que quem toma pelo menos 3 xícaras de café por dia reduz em até 15% o risco de morrer por causa de um AVC, de diabetes, doenças do coração ou respiratórias, Cláudia. E aqui no Brasil tem gente que não abre mão do tradicional cafezinho. É verdade. Mas especialistas alertam que a cafeína em excesso também pode prejudicar a saúde. No Brasil, ele é mais consumido que o arroz com feijão. Em média, cada brasileiro chega a tomar até 5 xícaras por dia. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Quem não abre mão do tradicional cafezinho revela como e quando prefere tomar a bebida. O acordar de manhã tem que ser o cafezinho. Meio-dia e à noite também não pode faltar, também. Tem que ter um cafezinho. Forte, bem forte e sem açúcar. Não gosto de açúcar. Incluir o café na alimentação, além de prazeroso, pode trazer diversos benefícios para a saúde. O café é antioxidante e pode prevenir a diabetes tipo 2 e diversas doenças cardiovasculares. Esta pesquisadora explica que o café também tem influências benéficas em doenças degenerativas e no câncer. Mas antes de tomar a bebida, é preciso saber como o grão foi processado. Os cafés certificados pela BIC, eles têm um selo que mostra que torra o café tem, média, escura. Quando você fala em torra forte, quer dizer que ele é torrado demais. Então, seria melhor não escolhermos uma torra forte se você quer um café com alta atividade antioxidante. Se aqui no Brasil cada pessoa consome 6 quilos de café por ano, em países como Finlândia e Dinamarca, esse número chega a 13 quilos por pessoa a cada ano. Apesar dos diversos benefícios da bebida, o consumo em excesso também pode fazer o efeito contrário, principalmente em pessoas sensíveis à cafeína. Nada em demasia, tanto alimento quanto qualquer outro hábito que você tenha, é bom. Eu acho que tem algumas pessoas que realmente elas não são muito sensíveis aos efeitos da cafeína. Então, elas podem tomar mais café, mas aí já começamos a encontrar na literatura provas de que, por exemplo, 6 xícaras poderiam ocasionar um aumento de colesterol, talvez, ou talvez esses benefícios do café não sejam mais tão encontrados assim. Ciúme, carinho, afinidade, atração. Um programa de computador lê para cegos por meio de um sintetizador de voz e imprime em braille. Desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, o programa é gratuito. O programa funciona como um sintetizador de voz, transformando o texto em áudio. O sistema tem 18 aplicativos para facilitar a vida dos cegos.
Um dos mais usados é o editor de textos. Cada letra digitada vira um som. Depois, o usuário ainda tem a opção de imprimir no modo normal ou em braille. O Sinal também oferece opções de lazer. Tem jogos, e-mail e bate-papo para conversar com os amigos e esse sistema chamado Leitor. Com ele, é só colocar um texto da internet ou de um livro nessa tela que o computador começa a ler automaticamente. Texto bailando no ar, gemia inquieto, vagalume. E o que a gente fez foi criar uma ferramenta livre, sem ônus, que todas as pessoas possam ter. Aline, que é cega desde os 21 anos, já experimentou outros sistemas, mas o Sinal trouxe uma facilidade a mais. Como ele roda com um CD em qualquer computador, sem precisar ser instalado, a Aline não precisa mais estar com o próprio notebook. O Sinal, sendo portátil, vai trazer muito mais benefícios a quem está chegando agora, quem está começando a utilizar a informática. Já existem outros programas para cegos, mas o Sinal tem algumas vantagens. A primeira delas é que é fácil de usar. Ele também é totalmente gratuito e roda com sistemas operacionais livres. Por enquanto, vai ser distribuído nos cerca de 500 telecentros do país. Quando você tem uma deficiência, o mundo se torna mais difícil. E através do uso do computador, as portas se abrem. A pessoa consegue escrever e ser lida. E consegue ler o que os outros escreveram. Isso faz uma diferença fundamental. O Jornal Visual está terminando. Obrigada pela companhia. Para você, um bom dia. Bom dia e até amanhã.